Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. Nós estamos aqui com mais um encontro hoje. Já tem um tempinho aí que eu não faço lives aqui no Instagram. É bom estar de volta e hoje com 2 lives seguidas. Agora, com a nutricionista Laisa Lins, que nós vamos falar aí sobre esse centro de energia tão importante que é o nosso intestino. Nós vamos falar aí alguns aspectos a respeito do intestino e quero convidar vocês para estarem aqui conosco para a gente poder conversar sobre isso. Tragam as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas questões. Olá, Vera querida, boa noite. Então, o pessoal que está entrando, gratidão pela presença de vocês aí. Nessa que vai ser a nossa última live com a Laisa esse ano, tá? Então, semana que vem a gente não terá essa live. Semana que vem a gente vai ter somente a live com a Luciana Grande. Provavelmente a live de quinta-feira às 20h30. E também aí os encontros das 12 Noites Santas. Então, quem está acompanhando o Advento lá no YouTube e quiser acompanhar também as 12 Noites Santas, eu devo fazer por lá também, ou talvez por aqui, eu ainda não sei. Então fica o convite aí para vocês participarem. Sim, esse assunto é muito importante, né? Para quem participou, inclusive, do nosso evento A Chave, eu falei muito sobre essa questão desses pontos de energia, né? E essa região do intestino, a gente tem um ponto de energia aí muito importante, que é como se fosse aí um ponto de chakra, né? Então, fica o convite aí para vocês acompanharem esse encontro de hoje e avaliarem como que é esse lugar, como que nós podemos cuidar desse ponto, desse centro de energia, também através da alimentação. Então, o pessoal que está chegando, gratidão, Vera. Vera tem acompanhado aí o Advento, né, Vera? Desde o começo, sempre assistindo aí conosco, gratidão. E o pessoal que tá chegando aí agora, me falem de onde que vocês estão falando, de onde que vocês estão assistindo essa live de hoje. Então a Laisa já entrou, vou chamá-la aqui, mas me contem aí de onde que vocês estão assistindo o nosso encontro de hoje, né? Então, vou chamá-la aqui de uma vez. Enquanto vocês vão me falando aí, maravilhoso Advento, boa tarde, Aparecido, boa tarde, Vera de São Paulo. Sim, o Advento tem sido bem especial. Botucatu, São Paulo, Rio Verde, Goiás. Que bom, pessoal aí do Brasil, espalhados aí pelo Brasil. Sinop, no Mato Grosso. Gratidão. Laisa, boa noite, querida. Oi, pessoal, boa noite. Ajeitando aqui o filtro. Desculpa a demora, pessoal, mas está tudo bem. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui de novo, Letícia. É muito legal estar na live com você. Fico muito feliz toda vez que a gente se encontra aqui. Que bom, que bom. Fico muito feliz também. Eu vou tirar o som aqui agora. Então, eu já comecei falando um pouquinho, né, sobre o tema de hoje. Então, boa noite a todos aí que estão chegando. Gratidão aí pela presença de vocês. Pessoal que vai entrando aí. Hoje nós temos um tema bem diferente aí, né? Um tema novo que a gente está trazendo hoje. Vou até olhar aqui minha colinha aqui direitinho, porque a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre esse centro de energia, que é a região ali do intestino, o que isso significa. O Aparecido falou, tem gente do Brasil todo, é isso mesmo. Então, boa noite a todos que estão entrando aí. Gratidão pela presença de vocês. Eu vou tirar daqui a pouco os comentários, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, observações, é só colocar no pontinho de interrogação, porque aí assim a gente consegue ver a Laisa direitinho, tá, gente? Então, hoje nós vamos falar aí sobre essa saúde, né, do intestino, nessa região aí que a gente pode falar que existe um importante centro de energia, que é o até chamado aí o chakra base, né?
esse primeiro chakra do corpo, que é responsável pela energia do funcionamento do intestino. Então, nós vamos trazer aí qual que é a importância do cuidado aí com esse intestino, desse órgão aí responsável por atividades tão importantes no nosso corpo, e como que a gente pode cuidar dele, tanto com a questão da alimentação, quanto a questão também do Ho'oponopono. Então, fiquem conosco, deixem as dúvidas de vocês no ponto de interrogação, e vamos lá. Boa noite, Edneia. Gratidão, Aparecido. Somos todos estrelas, né, querido? Muita gratidão. Então, eu vou desativar os comentários, dúvidas, perguntas, qualquer coisa que vocês queiram deixar aí para nós, o ponto de interrogação, para a gente poder trocar. Então, Laísa, boa noite, seja muito bem-vinda aí, gratidão mais uma vez, né, por esse nosso encontro. Essa semana, na quinta-feira, às 19 horas, eu e a Laísa, nós estamos combinando aí, a partir do ano que vem, de nós termos um dia e horário fixos, né, para a gente poder conversar com vocês sobre esse tema, que é tão importante, que é a questão da alimentação, da nutrição, da saúde do nosso corpo e de como que a gente consegue essa saúde através dos alimentos, né? Sem precisar fazer grandes coisas aí. Como que os alimentos podem nos auxiliar nesse processo. E hoje a gente vai falar sobre a saúde do intestino, então eu vou deixar a Laísa se apresentar e começar esse assunto aí para nós. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a Laísa, sou nutricionista, tá, pessoal? Sou formada já há mais de 20 anos. E a minha especialidade é em nutrição oncológica. Sou nutricionista oncológica desde 2006. Então, assim, costumo fazer o atendimento de doenças crônicas em geral. A gente não cuida só do câncer, né? Até porque para atender, por exemplo, uma obesidade, você também já vai estar trabalhando ali a prevenção do câncer, porque ela é um fator de risco para o câncer, né? Todo mundo já viu isso em outras lives nossas aqui. E quem não viu, poderá acompanhar depois, é só passar para trás as lives da gente, aí já temos fazendo aí já há umas semanas. E a gente já falou muito dessa importância. E hoje nós vamos falar do intestino, que é o quê? O intestino é o nosso segundo cérebro, né, pessoal? Então, todo mundo já ouviu essa nova significação disso, né? Esse significado novo. Por que ele é o nosso segundo cérebro? Antes disso, eu tenho que falar o seguinte. Para que a gente tenha uma saúde como um todo, é necessário que, primeiro, a gente observe a nossa saúde intestinal. Então, o primeiro fator a ser observado quando a gente pensa em saúde, gente, é o nosso intestino. E aí, assim, principalmente por esse fato, que ele é o segundo cérebro, o que significa, né? Acredito que muita gente já ouviu. Gente, o intestino, ele simplesmente é um órgão que tem diversas funções. E dentre elas, eu posso falar para vocês, ele tem função de digestória, absortiva, e por aí vai. Então, assim, endócrina, imunológica, a função neurológica e a função de detoxificação e excretória. Então, a gente pensa que o intestino é só para excretar as fezes, mas não, né? Então, a gente tem o intestino delgado, que é uma parte dele, onde faz toda uma absorção dos nossos nutrientes. E a gente tem uma outra porção, já mais para o final do trabalho ali intestinal, que é o intestino grosso. E esse intestino grosso, ele também tem funções dessas que eu acabei de citar, incluindo a excretória, né, pessoal? Então, assim, para começar, o que a gente pensa que ele é o cérebro? Por que a gente fala isso? Porque ele produz 90% da serotonina que o nosso corpo produz. Então, antigamente, pensava que era só o cérebro que trabalhava essa questão do bem-estar mental, psicológico, né? Cerebral. Mas a gente já vê em estudos que não. E todo mundo está falando nisso. Hoje em dia é um tema muito falado, né? E então, assim, por ele produzir muito, a maior parte da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, ele tem essa função de ser um segundo cérebro, porque ele vai estar ligado a várias questões.
principalmente algumas doenças já, como depressão e ansiedade. Mas o nosso tema hoje aqui é para a gente falar de intestino, mas focado nisso, né, Letícia? E aí a É gente isso começa mesmo. falando assim, essa primeira introdução, que é para as pessoas É, poderem começar a entender o assunto. é interessante, né? Além da serotonina, ele também produz outros hormônios, tem outras Uhum. glândulas ali que produzem outros hormônios também. Sim. O nosso cérebro, ele tem neurônios, né? Tem mais de 100 milhões de neurônios. E ele tem a função de produzir essa questão também neurológica. Ela faz as funções de produzir, Letícia, ligações neurológicas e transmitir impulsos nervosos. São várias coisas que o intestino vai fazer, né? Então, para o bom funcionamento intestinal, é interessante para que ele possa poder trabalhar todas essas funções dele, né? Com muita facilidade para que a pessoa tenha uma saúde como um todo. É importantíssimo a gente estar com o intestino bem, ok, com todos os prós e os contras resolvidos, né? Para que haja realmente a função neurológica. E é como você falou, não só hormônio, né? Mas também faz aquela transmissão neural. Então, assim, é muito interessante a função do nosso intestino para a nossa saúde. É interessante porque essa semana eu fiz uma aula, dei uma aula para o pessoal que se inscreveu, falando dos Sim. centros de energia. E é interessante observar que esses centros de energia, que a gente pode localizá-los exatamente onde são localizados os nossos chakras, né? Onde se encontra ali aqueles chakras que as pessoas fazem ali, desbloqueio de chakra. E quando fala de energia, né? Porque fica parecendo que é uma coisa espiritual, filosófica, né? Alguma coisa que não tem Sim. muita relação com a nossa realidade material, né? Mas como que Sim. esses centros energéticos do nosso corpo, que estão localizados nesses pontos do chakra, e no caso do intestino, é o chakra base, né, que é responsável pelo seu funcionamento, como que tem essas células de neurônios mesmo, que tem quase como se fosse um funcionamento de minicérebro em cada ponto. Porque, como você Uhum. disse, não é só uma questão da liberação de hormônio. E aí a gente está falando não só da serotonina, mas de outros hormônios que são liberados nessa região também, pelos órgãos sexuais que estão ali também naquela região e tudo mais. Então, como que é realmente São os neurotransmissores, né? Que você estava querendo exatamente, lembrar. que Uhum. funcionam para que aquela região tenha um bom funcionamento a partir de um ponto ali e que tudo ali precisa estar funcionando em equilíbrio para que realmente exista uma energia fluindo pelo nosso corpo. E aí a gente está falando de uma energia, inclusive assim, de alimento, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa levantar, sair da cama. Como você está falando aí, a serotonina para se sentir bem. Caso contrário, a gente não se conecta com a alegria de estar vivo, né? Então, tudo isso num ponto ali que muitas vezes a gente acha que tem a ver somente, como você disse, com a eliminação daquele alimento que não serve mais, né? Desse órgão que Sim. trabalha, mas não somente nesse Não é ponto, só isso. exatamente, mas também para poder garantir essa distribuição dessa energia no restante do corpo, através ali do que está sendo absorvido, também tirando aquilo que não serve, mas para que isso possa circular de maneira saudável no restante do organismo e fazer com que o nosso corpo funcione bem, Sim. né? Inclusive, assim, você falando nisso, a gente poderia falar exatamente de alguns fatores que eu estava pensando aqui, que é super importante, por exemplo, o que é a disbiose, né? Por que as pessoas têm certos problemas de saúde, né? E a pessoa, às vezes, não consegue emagrecer, porque é uma grande coisa, assim, que as pessoas sempre buscam, né? A maioria das pessoas precisam emagrecer por algum motivo.
E geralmente é ligado à saúde. Então, se você não tem o intestino funcionando bem, isso eu não falo só, gente, de evacuação, não. Estou falando de uma forma geral, porque existem problemas também que você pode ter em decorrência do mau funcionamento intestinal a partir de alguns fatores, não só alimentares, certo? Inclusive, assim, eu vou falar de ingestão, né? Mas a gente poderia pensar principalmente na disbiose. E a disbiose, Letícia, você já ouviu falar em disbiose? Não. A disbiose, Letícia, ela é uma ruptura do equilíbrio da flora intestinal, ou seja, da microbiota, daquelas bactérias boas e más também que a gente tem ali. Então, a maioria das bactérias estão no intestino grosso e, a partir dali, elas produzem substâncias que vão favorecer o nosso organismo. Então, as próprias bactérias boas, elas vão distribuir para o nosso intestino substâncias que vão tratar algumas doenças até. E aí, assim, quando a gente tem um desequilíbrio, a gente pode conseguir colocar mais bactérias maléficas ali do que as boas, né? Então, são várias questões que causam a disbiose. Uma delas é o estresse. Então, assim, não só a comida. A dieta inadequada também favorece muito. Mas a gente tem aí o estresse. E com isso, a gente tem má digestão, infecção intestinal, consumo de metais pesados. São tudo elementos que vão piorar, vamos dizer assim, a situação da disbiose, que é essa má relação ali que a gente tem das bactérias boas e más. Mas que eu quero dizer assim, são as bactérias que habitam o nosso intestino, mas que não têm função benéfica, elas podem atrapalhar o bom funcionamento do nosso organismo, não é nem só do intestino. E é super interessante porque, assim, a gente tendo essa disbiose já instalada, a gente vai ter uma série de coisas. Vai ter uma má absorção de nutrientes, a gente vai ter muita hipersensibilidades. Então, com isso, a gente pode desenvolver as alergias, que a gente falou em outras lives, né? E aí, assim, se você tem esse tipo de situação, você vai aumentar vamos dizer assim, a absorção de toxinas intestinais. E, principalmente, você vai mudar todo o hábito intestinal. E aí, o que é isso? Para algumas pessoas, mais simplesmente falando, não vou conseguir evacuar corretamente como eu sempre faço todo dia. Mas é o certo fazer cocô todo dia? Sim. A gente já tinha comentado isso também. E é muito importante a gente lembrar. A saúde intestinal, ela começa por esse hábito benéfico de fazer, de eliminar fezes todos os dias. Mas, às vezes, as pessoas pensam, mas eu elimino porque eu faço todo dia. Mas só que assim, gente, não é somente fazer, vamos falar da linguagem mais prática, que as pessoas também se identificam, né? Não é só fazer cocô todo dia. É fazer com regularidade de horário e com consistência mais correta. Não é fazer bolinhas e nem é fazer aqueles fezes mais pastosas e líquidas. Então, existe uma tabela, que é a tabela de Bristol, que os nutricionistas mostram ao paciente e a gente tenta identificar ali qual daqueles 7 tipos de fezes se encontra aqui o paciente faz. E aí a gente descobre uma dezena de causas a partir disso e faz ali uma estratégia voltada para que aquilo ali fique mais dentro da normalidade. Que, já contando aqui para vocês, se vocês quiserem pesquisar, são as fezes tipo 4. Ali a normalidade daquele sistema que a gente faz a avaliação do tipo de fezes e o tipo de funcionamento intestinal. Interessante, né? E é interessante porque isso significa que você pode também identificar que há algo irregular no seu intestino no momento em que há uma modificação no tipo de fezes que você está evacuando.
Totalmente. A forma como ela apresenta, se está acostumada a ter sempre de uma determinada forma, de repente vem completamente diferente, você já sabe que algo ali está acontecendo no seu intestino. É Isso isso? mesmo. E Isso, uma dúvida que, por aí. e uma dúvida que deixaram aqui é que o intestino é muito preso. Quando fico muito nervosa ou ansiosa, ele trava e fez bariátrica há 4 anos. A bariátrica é o estômago, né? Sim, realmente, eu acredito que como a bariátrica não é uma... O paciente bariátrico eu não costumo fazer o cuidado pré e pós-operatório, não. Mas com alguns anos já dessa cirurgia, a gente já cuida normalmente. E assim, quando a sua digestão, ela já começa na boca, a nossa, né? Ela não começa já no estômago. Então, alguns alimentos, alguns tipos de nutrientes já são absorvidos na boca. Então, a gente vai ter a questão boca, esôfago, estômago, tudo tem que estar funcionando equilibradamente para que quando chegue nutrientes lá no intestino, consiga fazer toda a absorção possível para a saúde como um todo. Então, assim, o estômago, algumas pessoas perdem ali algumas partes importantes para que haja uma digestão, por exemplo, proteica. Então, tem paciente que teve um câncer de estômago e ele não tem mais estômago, então aquele realmente nem vai produzir mais algumas enzimas e ácido clorídrico e não vai conseguir a digestão no estômago. E, inclusive, a absorção de vitamina B12 fica muito comprometida. E aí isso vai se dar lá no intestino com algumas estratégias. Então, assim, a pessoa vai conseguir viver normalmente? Sim, mas não de uma maneira completamente solta. Aí ela vai precisar de uns ajustes. E aí a pergunta era que ela já está constipada há alguns Não, meses, é foi porque isso? ela, assim, ela quer saber se talvez isso possa ter alguma relação pelo fato dela ficar com o intestino preso, apesar que ela percebe que isso acontece quando ela está estressada ou ansiosa. Nessa questão da Sim, ansiedade, do estresse, entendi. veio mais esse elemento de que ela também fez a bariátrica. Pronto. Realmente o estresse, ele influencia diretamente no funcionamento do estômago. Tem algumas pessoas que vão fazer alguma atividade importante, que requer, assim, algum nervosismo, às vezes uma live, né, Letícia? Eu também tive isso, assim, mais lá atrás. Então, e algumas pessoas vão dar uma aula, vão fazer uma palestra, ou vão fazer uma prova, ou vão para um teste, ou alguma coisa importante que vai gerar um certo nervosismo. Geralmente, algumas pessoas vão sentir a mudança imediata no intestino. Sente cólica, sente uma diarreia, ou sente uma dor, ou tem que eliminar a fezes. Então, realmente, o sistema nervoso mexe diretamente ali, tá? E exatamente por causa desses neurotransmissores que eu falei também agora há pouco. E aí, pessoal, o tipo de estresse vai mudar de pessoa para pessoa e também vai mudar o comportamento intestinal de uma para outra. Né? Então, tem pessoas que vai para outro órgão, tem pessoas que vai funcionar mal ali no intestino. Então, assim, nesse estilo de vida, ela já está comprometendo a função intestinal e lá na frente outras coisas poderão surgir. Então, o que ela vai fazer? Ela vai gerenciar mais a disciplina. E aí eu já posso entrar num tema que eu até já ia falar, que é o que a gente pode fazer para que a gente tenha o intestino funcionando melhor. Eu já posso até, né, iniciar esse papo. Pode Já falar. que a pessoa, que eu não me lembro o nome, falou que está precisando entender mais essa questão dessa ansiedade e da constipação. Então, o que ela vai fazer? Primeira coisa, ela vai ter que ter uma disciplina em algumas coisas, tá? Para comer e para evacuar. Então, são duas grandes disciplinas aí já. Disciplina para comer. Geralmente, pessoas que vão mudando hábitos alimentares, eles mudam muito o dia a dia e os horários de comer. Então, tem gente que almoça hoje, amanhã não almoça. Ou tem gente que almoça
tipo 10, 11 da manhã, e aí no outro dia só 4 da tarde, tem muito isso. Eu pego muito paciente assim, que tem dia que trabalha muito e não sabe. Ou que não quer, ou que acorda muito atrasado e não consegue tomar café. Ou por hábito mesmo, que não consegue tomar café, e a gente já fez uma live aqui super, super importante sobre o café da manhã. Por que que é importante o café da manhã? Porque você vai preparar o seu organismo para o dia todo e você vai acordar melhor no outro dia, não é isso? E aí, assim, a gente precisa ter uma boa hidratação, além de ter horário para comer, vai se criar, né, com o decorrer do hábito, também o horário para fazer o cocô, que é importante, gente, que seja sempre no mesmo horário, tá? Então, a gente tem que começar a treinar o nosso organismo para isso. De preferência que seja de dia, porque à noite o nosso organismo ele já tem que estar mais tranquilo para começar a receber de novo o metabolismo da noite para preparar o intestino para o outro dia. Que aí ele vai começar tudo de novo. O ciclo de se alimentar, ingestão e o dia a dia, e atividade e tudo mais. Então, a gente estava falando da hidratação, dos horários. A hidratação, gente, que é água mesmo, tá? Vamos beber água. Vamos fazer um cálculo que é 35 ml por quilo de peso. Esse é o cálculo básico que serve para todo mundo. A gente pode mudar depois esse cálculo, dependendo da pessoa, a ser tratada, a idade, tudo. Mas vamos calcular assim, que fica mais fácil para todo mundo. E a gente vai para a ingestão de fibras. E aí entra, Letícia, os alimentos que são ricos em fibras, tá certo? A gente tem também a boa digestão. Então, às vezes, as pessoas precisam de uma enzima digestiva, precisa melhorar ali o funcionamento do estômago. E aí já entra a questão de como você se sente quando você come. O que você precisa antes de comer? Às vezes, a pessoa sente muitos gases depois que come. Então, o que fazer naquele momento? Qual é a estratégia? Então, algumas pessoas elas vão precisar de um pouco de acidez antes do almoço e do jantar, para que ela produza muco intestinal. Então, aí não é só a questão da digestão do ácido clorídrico, que todo estômago produz, até mesmo antes de chegar à comida. Até quando você olha para o alimento, você já está fazendo digestão. A partir do que você olha, você sente vontade, ou já estava com fome, então já começa um processo ali de produção gástrica, de enzimas e outras substâncias. E aí a gente tem que cuidar também dessa questão da digestão. Então, porque tem pessoas, Letícia, que comem, mas digerem mal. E aí pensa que é porque comeu muito, vamos dizer assim, ou comeu algum alimento que fez mal. Mas não, pode ser simplesmente a falta de alguma estratégia que o nutricionista vai colocar ali para que ele tenha uma melhor digestão, porque ele vai produzir muco. E aí, claro que vai chegar no intestino melhor, aquele funcionamento, aquela nutrição já vai estar mais garantida, né? Porque vai chegar nutrientes de melhor forma ali para ser absorvidos. E tem mais coisas, a gente pode falar de microbiota adequada. O que é isso? Aí a gente pode colocar um pouco dos probióticos e prebióticos. E aí a gente pode também citar algumas coisas para vocês, se vocês quiserem. E a outra coisa que a gente deve cuidar para que tenha uma boa função intestinal é a eliminação dos alérgenos alimentares. Então, tem pessoas que continuam insistindo em consumir um tipo de coisa que não faz bem. E aí, para ela, é um alimento alergênico ou causador de algum tipo de problema, tipo assim, flatulência, empachamento, intestino distendido, né? Que a gente chama de barriga. Como é que a gente chama, Letícia? Como é que a pessoa. Muita gente tem ali aquela barriga cheia de gases, ai, não tem uma boa digestão, o intestino Não sei como é que chama, não. Empachado. Para várias
para várias pessoas tem um tipo de... Mas nada mais é do que você às vezes, consumir um alimento que para você ele vai formar, ele vai fermentar mais. E aí a gente pode falar um pouco dos food maps. Food maps são alimentos que fermentam mais em algumas pessoas. E aí isso também é uma coisa que o nutricionista vai descobrir, tá? Tem alguns médicos gastros que já detectam ali que pode ser por causa, algum sintoma, por causa desses tipos de alimentares, e aí ele indica o profissional que vai fazer o cálculo bonitinho, vai retirar ali, vai fazer, vamos dizer assim, vai formatar o intestino, né? Porque não adianta a gente continuar comendo num ambiente que não está preparado. Então, é como se você tivesse, Letícia, vamos dizer assim, pega um aquário, o nosso intestino é como se fosse um aquário. E aí você tem o aquário sujo, tá? Ele tá com aquela água assim já meio cheia de areia, turva. Adianta você colocar um peixinho ali, um peixe novo, que você acabou de... Quem gosta de aquário e gosta de cuidar de peixe, ele vai comprar um peixe, adquirir um peixe, ele vai ali naquela suja, né? É a mesma coisa. Então, o nosso intestino ele tem que ser limpo, ele tem que ser formatado, entre aspas, tá? Tem que ser cuidado. E aí, existem 5 etapas que o nutricionista que faz esse cuidado intestinal vai poder fazer com o paciente. E aí, sim, o intestino vai estar pronto para começar tudo certinho, a ingestão correta. E aí, nós vamos avaliar qual é o hábito que vai prejudicar, o que foi que aconteceu ali para que não haja um bom funcionamento, tipo, o paciente consumiu muito anti-inflamatório, muito antibiótico, né? Ficou constipado, teve alguma divertículo, não sei, teve algumas fezes presas, né? Que o paciente foi para o hospital. Então, assim, requer um monte de cuidados, pessoal. Não é simplesmente vamos introduzir água, fibra. Não, vamos fazer um estudo do que aconteceu, né? Por que você não está conseguindo ter uma boa digestão e defecar bem? Então, assim, não é simplesmente ingerir. Mas eu não vou aqui, não estou fazendo um terrorismo nutricional, não. Para você fazer qual que você puder. Você vai pôr água, você vai pôr fibra, você vai colocar alimentos que aumentem ali a permeabilidade intestinal e a função intestinal de aumentar o trânsito intestinal, tá, pessoal? Espero não estar complicando aqui a live, mas... Esses aspectos todos, eles são muito individuais, assim, né? Por isso que precisa realmente fazer uma consulta para identificar, porque muitas vezes a gente vê as pessoas seguindo um pouco o que vira mania, né? O que vira a moda, igual, por exemplo, né? Moda. A low carb. Uhum. Então eu pego umas receitas de low carb na internet, começo a fazer na expectativa de que aquilo me dê um bom resultado na perda de peso, mas não considera necessariamente os aspectos particulares do funcionamento do meu organismo, né? Então tem coisas que são particulares de cada um, e isso a gente já tem falado há mais tempo, né, Laís? Assim, como que é importante as pessoas observarem como elas se sentem depois de consumir determinados alimentos que normalmente nós consideramos como saudáveis, né? Por exemplo, às vezes... O abacate é muito saudável, a gente fala muito nele, e também... Não, peraí, só um minutinho, tá falhando. Peraí. E agora, só um melhorou? Pode falar agora, vamos ver se Tá deu. ok agora? Sim. Agora tá ok? Então, só para complementar, quando a gente fala que tem pessoas que vão para o low carb, que você citou, um tipo de estratégia, mas aí ela vai consumir ali, talvez, muito abacate. O abacate é maravilhoso, só que para algumas pessoas ele é um food map, ele é um alimento que vai fermentar. Então, nem sempre, para cada pessoa, aquele alimento vai ter a mesma
funcionalidade. Sim, eu ia dar exemplo, por exemplo, no meu caso, cebola. Cebola, gente, eu amo Sim, cebola, mas cebola para mim é algo é que um me estufa codinome. demais. Isso, Então eu não estufamento, era essa posso. palavra. Como que chama? Estufa. Estufamento. Vai estufar. Isso, sim, Isso. Então, e é um alimento assim que normalmente as pessoas falam que ele é maravilhoso, que faz super bem para a saúde e tudo mais. sim. Mas eu já observei que cebola, apesar de amar cebola crua de todos os jeitos, caramelizada, passada com na chapa, o que for, eu tenho que observar a quantidade, porque senão não me sinto bem. E principalmente a Exatamente, questão porque de horário. ela é um FODMAP também. Quanto mais você assar ela ou dar uma fritadinha nela e deixar ela crocante, às vezes é pior. Então, quanto mais você frita alho e cebola, mais estufamento você vai ter para algumas pessoas. Então, é no caso isso. A cebola e o alho também são FODMAPs para algumas pessoas, Sim. que é o alimento que fermenta mais. Então, essa questão da gente se observar na reação Uhum. que nós temos com aquilo que nós consumimos é também muito importante para seguir uma alimentação saudável. Não é só tirar a receita da internet e fazer o que todo mundo está fazendo, uma vez que cada Isso. organismo vai ter uma reação diferente. Mas uma coisa que eu queria perguntar é a respeito dos probióticos. Existe algo que melhora, que a gente pode falar assim um pouco que é geral assim para as pessoas em relação a essas bactérias boas que existem no intestino? Sim, sim, assim, tem várias coisas que a gente pode falar de probiótico, né? Mas assim, Letícia, como são muitas, o nosso intestino, ele é uma festa, certo? Eu costumo falar assim para os meus pacientes. O que é essa festa? É uma festa onde tem muitos convidados. E os convidados, cada pessoa é de um. Então, as bactérias são os convidados, tá, pessoal? Então, presta atenção. Quando você faz uma festa, você vai fazer a comida da festa. E aí, o que é que você precisa? Você precisa dar alimentos para cada pessoa. Você quer que todo o convidado saia satisfeito da festa. E não falando mal da festa. Vamos fazer uma analogia assim. Então, pense um pouco. Se você tem o intestino como uma festa, e você tem que alimentar todos eles, por exemplo, tem convidado que vai gostar de um salgadinho, tem convidado que prefere a fruta, tem convidado que prefere o arroz, mas tem convidado que já gosta mais ali de uma carne, um exemplo, tá? Ovo, e por aí vai. Então, pessoal, se você só se alimenta de determinados alimentos, você também vai estar deixando de dar alimento para o outro convidado que está ali no seu intestino. O que ele vai fazer? Ele vai sair triste e aquela população daquelas bactérias, que são aqueles, vamos dizer, aquele convidado da festa que está ali, ele vai embora. E aí, Letícia, algumas bactérias, elas vão aumentar mais. Por exemplo, ela vai se proliferar mais do que outras que não estão sendo alimentadas. E os convidados bons, que não se alimentaram bem, eles vão embora. E os convidados que são, vamos dizer, de influência ruim ali para a saúde, eles podem se multiplicar. Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo para dar aqui, e eu vou falar de probiótico, a gente tem bactérias que gostam muito do açúcar. Então, eu alimentando muito essa bactéria, e tem um nome também, ela, tá, pessoal? Eu coloco muito açúcar mesmo, o alimento com muito carboidrato. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa população dessa bactéria. E ela é o quê? Em algumas pessoas, elas são sinalizadoras de tumores. Elas podem eliminar toxinas que vão gerar câncer. Então, às vezes, a pessoa fica, não precisa mais, pode comer açúcar com câncer. Algumas pessoas dizem, nunca mais vou comer açúcar. Não é assim, pessoal. O importante é você alimentar todas as bactérias do seu intestino. E quando a gente não faz isso, algumas pessoas, dependendo do período, de como que está o funcionamento do intestino, aquela limpeza do aquário que eu falei agora há pouco,
Aí a gente entra com os probióticos, que são substâncias no mercado que a gente escreve, ou já para vender conta, tá? Produto mesmo, tipo na farmácia. E aí eles têm colônias ali de bactérias. Aí tem lactobacilos, bifidobactérias e tem outras. Então, a gente faz essa introdução por um tempo. O certo é comer, é tomar produto que tem probiótico sempre? Se possível, sim, em alguns casos. Tem algumas literaturas e até alguns médicos que falam, vamos fazer o paciente usar probiótico para o resto da vida. Não tem problema. É importante, porque a gente vai estar sempre colocando no intestino a diversidade que a gente precisa ter ali. Mas também não adianta não colocar o alimento que vai alimentar todo mundo. Porque aí a festa vai ficar mal falada. As pessoas vão, não vou naquela festa, não tem comida para mim. Consegue entender a analogia? Não sei se você conseguiu pensar. Então, assim, o probiótico, ele faz tudo ali. Ele vai aumentar a produção de uma determinada cepa, que vai favorecer situações benéficas para a saúde da pessoa, no organismo inteiro. Vai mudar o pH ali do intestino, e aí vai reduzir também agentes mutagênicos. Tem várias funções, tá? Diminui a interação de bactérias, células neoplásicas. Então, é importante a gente fazer o probiótico por esses e por N motivos. Eu poderia estar citando aqui vários, mas esses são importantes porque é muito legal a gente conhecer um pouco do que realmente impacta, né, Letícia? Que é a questão do câncer, né? Para muitas pessoas, aquilo impacta, mesmo ela já tendo passado pelo câncer. O sobrevivente do câncer, ele também vai ter que cuidar dessa questão para sempre. Vai olhar para o intestino dele como o órgão mais importante ali, para que ele nunca mais tenha outro câncer. E é por aí, eu costumo falar assim, mas não para assustar, tá, pessoal? Porque a alimentação, ela tem tudo de bom. Alimentação correta, benéfica. No caso dos probióticos, é só através de medicamento, remédio, ou tem alimentos que têm probióticos também? E aí, no caso, o alimento, ele tem o prebiótico, né? Ele funciona como uma fibra benéfica. O funcionamento é mais assim para equilibrar o consumo, vamos dizer, a alimentação daquelas bactérias boas. Então, quando eu estou fazendo prebiótico, são fibras, são vários, posso depois citar aqui para você, itens alimentares que são prebióticos, e aí a gente vai estar ali dando substrato para as bactérias boas. E a gente vai estar tratando a mucosa intestinal, alimentando bactérias boas também, e aí elas vão produzir substâncias que vão trazer benefícios para a saúde toda. E o probiótico? Probiótico, então, é o quê? Não, o probiótico já é a bactéria viva mesmo. O probiótico você precisa ingerir para que você tenha. Então, assim, você consome bactérias também, assim, na vida. Existem todo tipo de substância, não é só, tipo, Eliza, quais são as substâncias que existem em tal alimento? Então, cada uma vai ter ali uma fonte, né, para enriquecer o seu intestino. Mas, através dos alimentos é que nós conseguimos fazer com que as nossas bactérias boas permaneçam. E aí, você consumindo bactérias ruins, as bactérias boas, mesmo assim, elas vão eliminar as toxinas ruins, as bactérias ruins. Então, falar em probiótico é falar em gestão de bactéria boa, são organismos vivos, e falar em prebiótico, aí a gente fala de alimentação, que vai ajudar ali na disbiose, tá, gente? Que é o quê? Aquele desequilíbrio que pode estar ali no nosso intestino. Inclusive, ele vai dificultar a pessoa emagrecer. E também a dormir e uma série de coisas. Inclusive, a ficar feliz, né? Pelo que a gente está vendo aí nessa questão dos hormônios e tudo mais, né? Lais, eu estou horrorizada, porque já passou quase uma hora da nossa live, e aí eu queria abrir aqui para o pessoal
Tá. deixarem as dúvidas, ou se você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aí para hoje. Não, se der tempo, eu posso passar duas receitinhas aqui. É um chá Não, e uma geleia não, então para melhorar passa, e aí a o gente trânsito abre. intestinal. Então Tá. vamos lá, pode passar, que depois a gente Ah, eu abre, então. posso passar? Então Pode. tá bom. Então, gente, vamos pegar papel e caneta aí, pessoal. Eu separei um chá Anota. que vai dar uma, vamos dizer assim, vai fazer diminuir aquela estufamento, que foi a palavra que eu esqueci duas vezes. Vai diminuir esse estufamento, vai melhorar a digestão, a distensão abdominal. E a gente vai anotar aí o seguinte: vocês vão pegar uma colherzinha de café de alcaçuz, isso vocês vão comprar, gente, como ervinha já seca mesmo. É o chá desidratado, tá? É a plantinha desidratada, tá, pessoal? É os pacotinhos mesmo das folhas e flores ali já secas, tá bom? E aí a gente vai colocar alcaçuz, a gente vai colocar anis estrelado e funcho. Em algumas O erva anis, doce. o anis estrelado coloca como? Como que coloca o Todos anis? eles uma colherzinha de café. De chá não, desculpa, gente. De café, que é a menorzinha que uma de chá. E aí vocês vão colocar em infusão, numa água quente, 300 ml, por 10 minutos. Então peraí, ó, vamos lá. Vamos lá. O alcaçuz, uma colherzinha Anis de café. de café. O anis estrelado, porque o anis estrelado, uma colherzinha é um anis. Pronto. Então é isso, uma colher de café mesmo. Eu posso pegar um anis e pôr ali dentro. Sim, e se ele for maior que uma colher de café, você corta aí. Diminui ele, porque ele é pequeno, mas ele é um ali sim. mesmo, né? É uma florzinha. Isso. É uma florzinha. Uma florzinha. E o outro é? É o funcho, que também pode ser erva doce. Então tem cidades que tem o funcho, tem cheirinho de erva doce, mas tem o nome funcho. E tem a erva doce também, que é da mesma família. Tá. E aí você vai poder fazer também uma colher de café. Os três, então, pouquinho. Juntinhos, em infusão. 300 ml de água, que é um pouquinho mais do que um copo de requeijão, né? Sim. Quente, bem quente, fervida. Não muito fervida. Ah, então peraí. Isso. Ferve a água primeiro. Você não ferve a água e põe eles lá dentro. Não. Já pega a xícara com aquela água quente. Se você for pôr numa xícara ou num outro vasilhame de vidro, de preferência, ou de cerâmica. E aí você vai colocar em infusão aquelas ervas. Se você tiver um suportezinho para colocar tudo, você mergulha lá dentro e abafa por 10 minutos. E se não tiver, pode jogar lá dentro e depois tirar de 10 minutos ou não? Sim, você pode coar, tranquilamente. Só coar. Põe lá dentro aquela água que já está quente, já ferveu. Põe esses 3 ingredientes, fecha por 10 minutos. Depois você tira eles dali de dentro e serve o chá. Que vai dar, pode tomar. Pode tomar ali. Pode tomar após as refeições. Isso, pode tomar após as refeições. Toma depois da refeição. Isso, porque aí você vai diminuir essa sensação de distensão abdominal. Que esse chá é para essa função. Anotar então, aí, gente, esse chá é para a função. Vamos anotar aí. A função da distensão, tá? Quem fica com muitos gases após a refeição. Ou algumas refeições, sejam elas quais forem, que tem pessoas que comem algum horário mal, vamos dizer assim. Ou come algo que não caiu bem. E aí esse chá, ele é digestivo. E vai atuar também lá no intestino, na questão da formação de gases. Muito bom. E agora a gente vai para a próxima receita. Só que travou aqui. Peraí, só um minutinho, Liza. Tá bem travado. Agora tá voltando. Voltou. Vamos lá. E a outra receita? E a outra receita é para quem tem constipação. O que é isso, gente? É o intestino preso, tá? Quem não está conseguindo fazer o seu hábito intestinal diariamente. Ou fazer cocô todo dia, tá? Então, assim, vamos usar um artifício legal, que eu acredito que todo
mundo vai gostar. E eu trouxe uma coisa mais elaborada, que é uma geleia laxativa. Laxativa laxante, tá, pessoal? Então, ela vai ser usada de pouquinho mesmo. Então, vamos para a receita. Primeira coisa, deixa eu abrir ela aqui, que vai ficar mais legal para eu ler. Posso esquecer alguma coisa, só um pouquinho. Ah, não, eu coloquei aqui. Só um minutinho. Essa geleia é o seguinte. Vocês vão fazer primeiro um chá, tá, pessoal? Vamos fazer um chá de erva doce. Então, você vai colocar uma colher de chá de erva doce em 200 ml de água quente. E Pode ser aí você vai... Pode ser um saquinho? Sim, se for a folhinha, você pode ferver por 5 minutos. Não tem problema. Pode colocar essa erva dentro da água, ferve 10 minutos. Aí você põe um pouco mais de 200 ml, porque quando ela ferver, ela vai diminuir. Tá bom? E se você tiver ela sequinha já, aí você deixa na infusão também ali, uns 10 minutinhos, 200 ml de água quente, para tirar ali os ativos daquela planta, tá bom? E aí, Letícia, eles vão pegar frutas secas e vão colocar esse chá em cima dessas frutas secas. Quais? Nós vamos falar de 5 unidades de damasco, tá? Pessoal, seco, vamos dizer assim, a fruta desidratada, não é o damasco fruta. Então, nós vamos pegar 1 colher de café de uva passa, uvas passas para algumas pessoas, né? Nós vamos pegar 5 ameixas sem caroço e 5 tâmaras, porque a tâmara também tem efeito laxativo e ela é muito docinha, então ela vai dar uma mudada no sabor da geleia. Isso é uma geleia, tá, pessoal? Aqui no Rio Grande do Sul, eles chamam chimia, né? Então, em algumas cidades é geleia e acho que é geleia, né? Aí também, para passar assim... Chimia, é só geleia. Mas é um docinho, tipo que você compra já no potezinho de vidro. Geleia. Isso, geleia. Aqui tem outros nomes. Mas tudo bem. Então, a gente vai pegar essas frutinhas, tá num vasilhame, pode ser uma xícara, uma caneca, e nós vamos colocar essas frutas de molho nesse chá. Já sem as ervinhas, tá, pessoal? O chá já coado. E aí você vai deixar 2 a 3 horas na geladeira, tampado, bonitinho. E depois você vai liquidificar esse chá com essas frutas todas que ficaram ali de molho. Por 3 horas na geladeira. Conseguiu? Pegou? Eu peguei. E ali ele vai virar uma consistência mais pastosa, consistência de geleia, ou até uma calda. Pode virar uma calda. Pronto. Até se você, e aí, quiser... Na hora de servir, não, assim, na hora de servir, serve como geleia. Agora, se você quiser coar, antes de liquidificar, também pode. Aí vai ficar mais cremoso. Você pode tirar um pouco a água também e ir jogando aos pouquinhos, naquele processo de liquidificar. Você pode processar também, tem processadorzinho manual, você pode usar, vai amassando, vai processando, vai botando uma aguinha, e ali vai virar uma geleia. Você vai usar, pessoal, pouquinho, tá? Uma colher de chá por dia. Não precisa muito, não. Basta 1 ou 2 colherzinhas de chá, dependendo de como você se sentir na questão da constipação. Por quê? Porque ela é laxante, né? Então, em algumas pessoas pode soltar muito. Dar diarreia, sei lá. Isso. Sim. É Controle isso. Gostaram da geleia? Maravilha, ótimas receitas. Gostaram da geleia? Ela é elaborada, né? Ela é elaborada porque você vai ter que comprar ali as frutas secas, mas não é muito. E vai gerar um potinho grande de geleia, gente. Então vai durar bastante tempo. Você guarda na geladeira, no potinho de vidro. Se a pessoa não gostar de tâmaras, ela pode tirar a tâmara, por exemplo. Se ela não gostar de uva passa, ela tira e deixa as outras. Pode tentar. Pode tentar ver se faz o mesmo efeito, né? Mas é interessante porque são frutas laxativas, que têm substâncias que vão agir diretamente ali na mucosa intestinal, naquele peristaltismo ali intestinal. Então é interessante que seja tudo isso aí.
tá, Então tá, já tem pessoal? gente falando que vai fazer a receita de geleia, depois conta para nós. Ai, Então, pessoal, eu vou que ativar legal. aqui os comentários agora para a gente poder dar uma olhada aí, para ver se vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida. Ama tudo. Ah, a pessoa, Ai, ela falou assim, amo que tudo. legal. Então, amo todos os Tá ingredientes. bom. Bom, que coisa boa. Coloca tudo. Maravilha. Mas, gente, tem alimentos também que são laxantes, hein? Vamos dizer não, que eles vão dar uma equilibrada ali no intestino. E a gente pode citar rapidinho aqui também, Letícia, se eles quiserem anotar. São Pode 5 falar. alimentos. A gente tem a aveia, a gente tem frutas como mamão, laranja e ameixa. Inclusive, 2 estão aí. Uma está aí na geleia, né, que é a ameixa. A gente tem cereais integrais, que não tem problema a gente colocar arroz integral, macarrão integral, até pão integral. Então, assim, ai, pão, sim. Pão integral também faz muito bem. Faz o trabalho todinho ali de um intestino fazer um movimento maior, tá? Formar o bolo fecal e tudo. E também a gente pode citar aí os folhosos, alguns verdes como espinafre, a selga, que entra também como folhosos verdes. E a gente tem também o alface, a rúcula. E a gente pode até colocar a quinoa, que é uma coisa mais elaborada também. Quando eu falo elaborado, é um alimento mais... Preparar, né? De preparar é fácil, mas ele não é de, vamos dizer, de fácil valor, vamos dizer. Não é um preço muito acessível, né? Mas, de vez em quando, se a pessoa puder comprar, ela vai consumir de pouquinho ali, 1 ou 2 colheres, e já faz uma diferença no intestino. Então, são esses 5 alimentos aí, junto com essa geleia, esse chá, o intestino já vai dar uma mudada. Isso se você não tiver nenhuma patologia, se você estiver só precisando mesmo dar uma acelerada no intestino. E se você introduz esses alimentos, eles são prebióticos também, que foi o que a gente falou agora há pouco, a Letícia estava muito curiosa para saber o que é para colocar no intestino para ter bactérias boas, né, Isso. Letícia? São esses aí. Muito Esses bom. aí que eu acabei de Maravilha. dizer. Que ótimo, então. Pessoal, muito ótimo. bom. Então, ainda veio com receita essa live de hoje, né? Quero agradecer mais uma vez a Lais aí por esse encontro tão especial. Então, não estou vendo nenhum comentário, nenhuma dúvida aí de vocês. Quero agradecer por todos que ficaram aí conosco durante esse encontro. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí para nós. Eu estou falando aqui, Laisa, que a gente está encerrando esses nossos encontros por esse ano, né? Então, na semana que vem já é uma semana que o pessoal fica mais de férias. Eu vou estar com família em casa, então já não sei, o pessoal de fora que vem. Então, não sei como é que vai ser para a gente poder fazer live, mas a gente volta no ano que vem, né? Está com uma proposta de a gente continuar com os nossos encontros, com um horário aí, dia fixos aí para a gente poder trazer esse tema da alimentação, ver como é que trazer um pouquinho de Ho'oponopono também nessa questão da alimentação, da saúde, do equilíbrio. Isso. E aí a gente volta, então, em 2023, trazendo mais temas também, temas que sejam do interesse de vocês, né? Que aí a gente pode fazer mais pesquisas aí também, para saber o que vocês gostariam de saber, o que vocês têm interesse de conhecer mais. E quero agradecer de coração aí por esse final de ano, com esses encontros, Laisa, por tanta informação eu que agradeço. tanto aprendizado, tanto conhecimento aí importante para a nossa saúde. A Vera falando, gratidão, muito boa live. Também achei. Vera. E agradeço aí por todos que participaram, que nos acompanharam e até o ano que vem agora. Aparecido, muito boa live, Feliz Natal para vocês. Gratidão, Aparecido, para você também. Feliz Natal. Obrigada. Um ótimo final de ano, né? E a gente retorna, então, em 2023 com mais conteúdo, mais temas, para que vocês possam aí conhecer um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é essa nutrição, assim, de prevenção, de saúde, de bem-estar. Quanto que isso é importante para nós, né? Jéssica, muito obrigada por dividir suas riquíssimas informações e aprendizados. Feliz Natal. Muito bom, gratidão, Jéssica. É isso aí, parabéns. Obrigada, Jéssica. Gratidão. Obrigada a todos. Feliz Natal a todos.
Já deixar a Letícia falar no final agora. Muito obrigada por quem estava com a gente aqui desde outubro. Então, assim, foram 3 meses maravilhosos que a gente vai dar continuidade no ano que vem. Projetos novos que a gente está planejando aqui para vocês, coisas boas virão. Então, continua aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui de novo hoje. Um beijo, gratidão, Letícia. E boa noite para todos. Gratidão, Ais. Um beijo, queridos. Até o nosso próximo encontro. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Um beijo. Gratidão, gratidão. Beijo. Gratidão.